Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa prévio do Meu Dentista em Casa. Eu sou a Larissa, eu sou dentista e faço parte da equipe. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de prótese e o uso dos fixadores de prótese, porque muitas vezes eles são necessários, tá? Então eu vou explicar um pouco as próteses que nós usamos, que são mais comuns de encontrar nos idosos. E assim, eu já peguei casos em que a equipe nem sabia que o paciente usava prótese. Então, por isso que é importante a gente saber as características de uma prótese, para quando a gente se deparar com ela, a gente conseguir remover, higienizar, usá-la de maneira adequada, usar o fixador de maneira adequada, e tudo isso a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, existem dois tipos principais de próteses removíveis, que são as próteses parciais e as próteses totais. Aí em cima vocês estão vendo uma prótese parcial. Qual que é a característica da prótese parcial, né? A prótese parcial, ela reabilita alguns dentes que foram perdidos. Então, o paciente, ele ainda tem dentes naturais, tá bom? E aí, existem esses grampos que se fixam nos dentes naturais do paciente e as áreas em que ele perdeu o dente são substituídas com dentes artificiais, tá? O que tem de legal nessa prótese? É que, em geral, ela é mais estável, por ter esse apoio no dente, né, que garante essa estabilidade da prótese. A prótese total, o nome já diz, né, não tem nenhum dente, ela é total esse material acrílico. Então, substitui todos os dentes que foram perdidos. O apoio é só em rebordo. E é por isso que muitas vezes essa prótese ela não é tão estável, né? Aquela prótese que balança, aquela prótese que solta da boca. E principalmente ela é mais provável de em algum momento se desadaptar, seja pelo emagrecimento do paciente, seja por uma desordem ali comportamental dele, né? Por não ter o apoio no dente, é mais fácil ela se soltar ali do rebordo. Essas próteses, a parcial, ela tem essa característica de ter os grampos também. Então, sempre que você vê um ferrinho assim, igual esse que vocês estão vendo na imagem, parece, né, um ferrinho com um ganchinho, pode puxar ali pelo gancho que você vai ver que essa prótese, na maioria dos casos, ela solta da boca. Então, viu isso, já tem que remover, porque o paciente ele não pode ficar com prótese o tempo inteiro. Essa prótese ela tem que ser higienizada, essa prótese tem que ser removida para dormir. Então, essa é a característica que vai procurar, o grampo, para saber se é uma prótese parcial. E a total, vocês vão ver que ela é toda nesse material em acrílico. Então, quando você faz uma força para remover, ela se desprende do rebordo, né? Tanto o superior quanto o inferior. E aí, você viu que é um material mais plástico, já suspeita ali de ter uma prótese removível e tenta remover, porque é importante que essa prótese seja removida tanto para ser higienizada quanto para o paciente dormir, tá bom? Então, nós temos esses dois tipos de próteses que são removíveis. E aí, essas próteses removíveis, como eu conversei, em alguns casos elas podem estar com problemas de adaptação, seja por questões biológicas do paciente, né, que ele não tem apoio, seja por uma questão que o paciente não consegue reter ela ali na boca. Em alguns casos, falta força muscular, tem uma agitação presente, então a gente precisa usar os fixadores de dentadura, tá? O nome já é bem intuitivo, né? É usado para fixar essas dentaduras, essas próteses. Então, nós temos três tipos. O em pó, um que é uma fita, e o que é uma pasta, né? Esse ultra. Existem várias marcas no mercado, a gente costuma dizer, é igual quando a gente fala Gillette, né? O nome é lâmina, mas a gente fala Gillette. Corega é a mesma coisa, é um fixador de dentadura, mas a gente acaba usando o nome Corega. Mas existem outras marcas de fixadores de dentadura, tá? Por uma experiência nossa, a dentadura em pasta, ela é mais, assim, confiável, ela tem os resultados melhores na fixação. Então, por isso que a gente recomenda sempre comprar a pasta fixadora. Então, como é que a gente vai usar a pasta fixadora? A gente vai usar a pasta fixadora em próteses que não estão aderindo bem, não estão retendo ali no rebordo do paciente.
Então, se a gente está falando de uma prótese inferior, a recomendação que vem até na própria bula ali do Corega é que na prótese inferior, né, que a gente usa aqui na arcada de baixo, a gente faça uma listra, assim, uma cobrinha pegando toda a prótese. Então, você passa o creme, coloca no rebordo, assim, coloca a prótese em posição e você firma ela ali por alguns segundos, um minutinho, até ver que ela ficou firme. E a superior, a recomendação é a gente usar 3 pontos, né, formando ali um triângulo. Então, você faz uma listrinha pequena de um lado, do outro e na parte posterior. Isso é uma coisa que a gente tem que ir sentindo, porque tem algumas próteses que estão com uma desadaptação muito grande. Então, a gente precisa usar uma quantidade maior de fixador de dentadura. Então, isso é uma coisa que tentou colocar, colocou ali, não fixou, então vamos colocar mais um pouquinho, talvez 4 pontos. Tem casos que a gente tem que fazer aquela listrinha igual a gente faz na inferior. Então, tudo isso você vai sentir à medida que for usando e vendo qual é a quantidade ideal que retém aquela prótese. E aí tem que ser a quantidade ideal mesmo, tá? Porque essa é uma cola que ela é super desagradável para remover na hora de higienizar. Às vezes ela escoa, né? E pega assim no fundo do rebordo, pega ali mais pertinho ali do palato mole lá atrás, incomoda o paciente. Então, como ela escoa, é sempre bom a gente ir testando as quantidades menores até a gente chegar numa quantidade que seja ideal, tá bom? Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro e mais fácil, né, para vocês fazerem o uso desses fixadores. Eu agradeço por ter ficado até o fim dessa aula comigo e até a próxima!